Fala, galera. Galera, vamos falar um pouquinho hoje sobre as mudanças trazidas pela Lei 14.155 de 2001, sobre um dispositivo bem específico do Código Penal, que é o dispositivo que trata da inviolabilidade de segredo profissional, ok? Violação de segredo profissional. E nós vamos tratar especificamente, não do artigo 154, mas das mudanças que essa lei trouxe para o artigo 154A, que está mais à frente, que trata da invasão de dispositivo informático. Tá? Vamos ver as mudanças. Vamos ler aqui o primeiro caput, do artigo 154A, depois vamos falar um pouquinho sobre as mudanças. Bem, o que diz o artigo 154A, pela nova redação? Diz assim: invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Bem, pena 1 ano a 4 anos de reclusão. Bem, a gente olhando assim um dispositivo, a leitura, diz, para quem conhece, pô, Edson, mas não mudou nada praticamente. Sim, aparentemente não, mas vamos às minúcias, as mudanças que podem influenciar muito na aplicação e na tipificação dessa conduta ou não. A primeira mudança que a gente pode observar é no recrudescimento da pena. A pena anterior era de 3 meses a 1 ano de detenção, ou seja, era um crime de menor potencial ofensivo. Amparado lá pela Lei 9.099, podia ter transação penal, podia ter composição civil dos danos e todas aquelas medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Com a nova redação, a pena passou de 1 a 4 anos, então o sujeito pode pegar de 1 a 4 anos. Então não é considerado mais um crime de menor potencial ofensivo, mas de médio potencial ofensivo, que não está amparado pela Lei 9.099, ok? A única medida despenalizadora seria a suspensão condicional do processo, ok? Bem, outra mudança. Quando fala assim, invadir dispositivo informático de uso alheio, está diferente da redação anterior, que dizia invadir dispositivo do titular ou do proprietário. Então, hoje em dia, não precisa ser o titular do aparelho para ter essa proteção. Por exemplo, numa empresa em que o dono da empresa, o titular da empresa, tem vários computadores com vários funcionários, ele não tem autorização para invadir os dispositivos dos seus funcionários, porque ali está tendo um uso alheio pelo funcionário, tá? Mesmo o computador sendo da empresa, sendo dele, ele sendo titular, o dono da empresa, ok? Então ele não tem mais essa autorização. Em tese, pela antiga redação, em tese ele poderia chegar lá e abrir o computador e ver o que estava dentro do computador, dentro do HD, dentro dos arquivos. Óbvio que se ele tivesse algum arquivo que ele divulgasse, que comprometesse a honra, a moral do funcionário, da pessoa que usa, ele responderia. Mas não pelo artigo 154A. Ele responderia por outro dispositivo. Então, mesmo quando a pessoa não é titular do aparelho, do computador, do celular, do tablet, mas ele está usando, ele tem o uso daquele aparelho, ele está protegido contra invasores. No caso, o dono da empresa, ele não pode invadir os computadores dos funcionários sem a sua autorização, ok? Outra mudança interessante que ocorreu, e aí seria também uma mudança em malaparte, que veio a prejudicar o acusado, seria o fato na lei anterior dizia, quebrando segredos de proteção de segurança do aparelho para poder invadir. Então, para cometer o crime, o agente, o sujeito, ele teria que quebrar alguma segurança do aparelho para poder adentrar, mudando senha, quebrando senha, algum dispositivo de segurança. Atualmente, pela nova redação, não é mais necessário isso aí. Essa parte foi suprimida do artigo, então mesmo que o computador
mesmo que o celular, mesmo que o tablet estejam abertos, né, a pessoa não pode ir lá e adentrar, né, aos seus arquivos. Isso está vedado. Não precisa mais quebrar a senha ou segurança do aparelho para poder cometer o crime. Então, uma outra mudança importante. Ok? Uma coisa também nesse dispositivo que chama atenção, se já tinha na redação anterior, mas nesse também veio, né? É a questão com o fim, né, de obter, adulterar ou destruir dados, né, ou informações, ou então implantar vulnerabilidade. Então tem que ter um fim específico para, né, a pessoa, para o sujeito praticar esse crime, para poder o fato ser considerado um fato típico, ok? Como vai se provar essa intenção ou não, esse dolo ou não, aí é uma questão processual, beleza? Então, se o sujeito adentrar aos arquivos desses aparelhos sem a intenção de obter dados, adulterar ou implantar vulnerabilidade, isso em tese é um crime, é um fato atípico, porque não existe esse tipo de crime na modalidade culposa, ok? Então tem que ter um fim específico. Mais à frente, né, no parágrafo 3º, diz: se da invasão resultar a obtenção de conteúdo, né, a pena ela aumenta, né, de 2 a 5 anos. Então, se, além de invadir o aparelho, né, o dispositivo, o sujeito, né, o autor, ele conseguiu obter os dados que ele buscava, ele vai pegar uma pena de 2 a 5 anos. Perceba que a pena anterior, só o ato dele invadir, já seria uma pena de 1 a 4 anos. Se ele, além de invadir, conseguir lograr êxito no que ele buscava, no conteúdo, essa pena aumenta para 2 a 5 anos de reclusão. Ele pode pegar uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Ok? Então, percebo que, né, a lei ela recrudesceu, né? Ela agravou muito mais a pena para a pessoa que efetivamente, né, consegue obter o conteúdo que ele almejava, que ele buscava, né? Anteriormente, pela antiga redação, quando o sujeito conseguia obter o dado que ele buscava, ou conseguia implantar a vulnerabilidade que ele queria, a pena era apenas de 6 meses a 2 anos de detenção. Ou seja, era um crime, além de ser, né, de menor potencial ofensivo, também era um crime afiançável, ok? Porque era um crime que tinha pena prevista de detenção e não de reclusão. Então a lei ela agravou muito a conduta do sujeito, né? Do sujeito que pratica esse tipo de fato, né? Ainda tem mais um aumento de pena, né? Que é de 2/3, né? De 1 a 2/3, se o sujeito ele comercializa ou divulga, né, esses dados. Se ele divulga ou comercializa, então se eu obtenho, além de eu invadir, eu obtenho esse dado e ainda divulgo esses dados, essa pena vai ser aumentada de 1 a 2/3, né, em cima dos 5 anos. Não é em cima da pena anterior, é acima dos 5 anos, ok? Então, percebam que uma pena de 5 anos acrescida de 2/3, né, dá um montante de pena bastante robusto, bastante grave, bastante gravoso. Então, temos que ter muito cuidado, né, com os dados, né, ao bisbilhotar aparelhos. As pessoas têm o hábito, o brasileiro, principalmente quando é colega, quando é parente, tem o hábito de bisbilhotar aparelhos, computadores, telefones dos conhecidos ou de pessoas alheias, ok? Ou então de implantar. Já houve caso, já conheci uma pessoa que ela implantou um programa no celular, né, do namorado, né, para saber o que estava conversando no WhatsApp, nas redes sociais, etc. Isso é crime grave, tá? Com pena aí, no caso, se ele conseguir lograr êxito de 2 a 5 anos, portanto, uma pena gravíssima. Ok, gente? Então, vamos resumindo, então. Se você invade,
aparelho, né, alheio, de uso alheio, não precisa ser aparelho do titular, a pessoa não precisa ser o dono do aparelho, né? Se você invadir um aparelho alheio, né, você responde com uma pena de 1 a 4 anos. Se além de invadir, você conseguiu o conteúdo que buscava, a pena de 2 a 5 anos. E se além de obter o conteúdo que desejava, ou a ação que você desejava, por exemplo, implantar desculpa, uma vulnerabilidade, a pena aumenta-se de 1 a 2 terços sobre essa pena de 1 a 5 anos, ok? Então vamos ter muito cuidado, né, para proteger os segredos e não invadir, bisbilhotar computadores e aparelhos e tablets e celulares de pessoas que têm o uso desse aparelho. Mesmo que o aparelho seja seu, você tem o seu aparelho e emprestou para alguém, pode ficar com o aparelho usando enquanto você compra um. Mas você não tem o direito de ir lá invadir, porque apesar de você ser o titular do aparelho, quem está no uso é terceira pessoa. Então ela está protegida, os seus segredos naquele celular estão protegidos por lei. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Uma boa leitura aí desse artigo aí, dessa lei aí. É bom dar uma aprofundada nessa lei, porque ela trouxe também mudanças lá no artigo 155, que é o artigo do furto, trouxe mudanças também no artigo 171, que é o artigo do estelionato, ok? E precisa ser estudada mais profundamente. Aqui eu falei só do artigo 154. Talvez no próximo encontro a gente fale sobre os outros dispositivos. Até a próxima.